Feche os teus olhos, vamos orar uma vez mais. Senhor, desperta-nos, Pai, para o momento que vivemos. Atende a nossa prece cantada, Senhor. Que a Tua graça repouse sobre nós. E que essa semana seja uma semana abençoada por Ti. Cada momento que aqui abrirmos a Tua palavra. Nós abriremos ela nesse instante, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração. Amém. Amém. Boa noite, igreja do UniaN. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus seja contigo. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Deixe a sua Bíblia aberta a partir de agora e o seu coração também aberto para receber a bênção que vem do Senhor. Amém? Atos, capítulo 4. Versículo 13. Atos, capítulo 4, verso 13. Ao verem o que, igreja? A intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha para mim. Por onde nós andamos? Por onde passamos? Será que as pessoas olham para nós e veem, esse jovem andou com Jesus? Essa jovem, ela anda com Jesus. Quando Pedro e João foram ao templo, naquele final de tarde, e curaram ali aquele homem que era paralítico, foram colocados na cadeia. No dia seguinte, interrogaram a eles, mas eles não puderam fazer muita coisa. Por quê? Porque eles viram a intrepidez dos dois. E eles sabiam que eles haviam estado com Jesus. Eu me sinto muito desafiado nessa semana. Eu peço que vocês orem por mim, para que não seja eu aqui, o pastor André, a falar absolutamente, mas que seja Deus falando ao nosso coração, principalmente para o meu coração. Porque quando eu olho para um auditório como esse, um auditório composto por jovens universitários, que privilégio e que desafio. Quantos de vocês aqui são estudantes de teologia? Levante a mão ali. Estudantes de teologia. Uau! Eu me lembro quando eu estava sentado aí onde você está hoje, participando também de semanas de oração, lá no NASP, enquanto eu era também teologando e estudante universitário. Eu confesso em dizer para você que eu não imaginava que um dia eu estaria aqui falando para um grupo de universitários, para um grupo de teologandos, jovens que Deus tem chamado para proclamarem a última mensagem de advertência ao mundo que está condenado à destruição. Não importa o seu curso, não importa se você é teologando, se você faz veterinária, se você faz odonto, se você faz psicologia, não importa o seu curso. Deus te chamou e Deus tem um propósito para a sua vida, amém? E o mundo precisa saber, o mundo precisa olhar para nós, assim como quando olhou para Pedro e João dizer, esses dois andaram com Jesus, amém? Esses dois andaram com Jesus. Veja, aconteceu uma comoção tão grande, quando eles foram libertos, voltaram para o grupo ali dos discípulos, e eles fizeram uma oração, e essa oração está relatada no capítulo 4, a partir do versículo 24. Nós não vamos ler a oração, não temos tempo para ver todos os detalhes, mas eu quero ler com você o versículo 29 agora, do capítulo 4. Acompanhe comigo, verso 29. Diz assim, eles estavam orando, e na oração deles, eles dizem, agora, Senhor, olha para as suas ameaças,
e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Tendo eles orado, o que foi que aconteceu, igreja? Diz para mim. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, algumas Bíblias, algumas versões dizem com coragem, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Na multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém? Ó Senhor, olha a oração que eles fazem. A oração deles, unânimes, diz assim: Senhor, conceda-nos que nós preguemos a Tua palavra com intrepidez, com coragem. Dá-nos, Senhor, essa coragem, essa ousadia, para que todos aqueles que se encontrarem conosco, para que eles vejam que nós estivemos com Jesus. Eles tinham no coração um desejo ardente de pregar a palavra com coragem, com intrepidez. E ao clamarem por isso, diz a Bíblia, não eu, que o local em que eles estavam reunidos tremeu. Eu sou pastor. Eu tenho estado como pastor na igreja do NASP agora, em São Paulo, antes na igreja central de Curitiba, e durante o meu ministério, depois que eu li e tenho estudado esse texto, eu amo o livro de Atos, de ver os atos do Espírito, eu fico pensando e clamando a Deus: Senhor, quando é que a minha igreja, onde o Senhor me tem dado o desafio, o privilégio de pastorear, vai tremer? A pergunta que eu faço nesta noite é: quando é que a igreja do UniAN vai tremer? Qual será a semana de oração? Qual será a vigília? Qual será o culto em que nós estaremos tão apegados a Deus, nos desligando das coisas deste mundo e clamando: Senhor, nós só temos um pedido a fazer a Ti, e esse pedido é que o Senhor nos use para pregarmos o Evangelho com intrepidez, e o lugar onde nós estivermos reunidos vai tremer e o Espírito Santo vai descer sobre nós. Já pensou? Que dia será este? Ó queridos, eles tinham um pedido: Senhor, dá-nos, Senhor, essa coragem. Alguns anos atrás, foi no ano de 2012, eu me deparei com um livro que mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar, de olhar para Deus, para a sua igreja. Esse livro, ele tem como título hoje, a Revolução do Espírito. Quem já leu esse livro? Alguém aqui já leu esse livro? Revolução do Espírito. Eu recomendo fortemente vocês a lerem esse livro. O título original deste livro é A Maior Necessidade do Adventismo. Qual é a maior necessidade do Adventismo? O derramamento do Espírito Santo. Quando eu me deparei com esse livro, tem uma história por trás, eu não tenho aqui, infelizmente não tenho tempo para contar detalhes para você, mas eu estava como pastor em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Era o meu 4º ano de ministério, e nós tínhamos ali grandes colheitas programadas para aquele ano. Eu estava abrindo a 2ª igreja no meu tempo ali, no ministério pastoral naquele distrito. E de repente Deus permitiu que eu ficasse doente, me enviou para o hospital, eu tive que fazer uma cirurgia e ficar 60 dias sem praticamente pregar, fazer batismo, sequer dirigir. Imaginem. E eu fiquei muito indignado com Deus, porque eu disse assim: Senhor, o ano está tão cheio de atividades, eu tenho a colheita e o evangelismo para fazer na igreja tal, a gente vai fazer grandes evangelismos, e agora o Senhor está me permitindo ter esse problema, fazer essa cirurgia, 60 dias desligado ali, praticamente sem pregar, sem fazer batismo, sem poder, foi algo assim para mim muito delicado. E quando eu fui para o hospital, Deus me deu este livro de uma forma miraculosa. Por quê?
porque eu clamei a Deus dizendo, Senhor, eu só quero fazer alguma coisa para Ti, qualquer coisa para Ti, eu quero pregar, dá-me saúde, cura-me para eu pregar, eu quero falar de Ti para as pessoas. E lá no hospital, Deus falou assim para mim, filho, você está pedindo que eu te cure para você falar de mim para as pessoas, mas você não está deixando eu falar contigo. Primeiro você precisa deixar eu falar contigo. E eu aprendi naqueles 60 dias que eu queria falar de Jesus, eu queria pregar de Jesus. Eu estava no ministério, mas eu não estava deixando Deus falar comigo. Eu posso ser um pastor e acontecer isso comigo? Sim, eu posso. E quando eu abro esse livro, no primeiro capítulo do livro, eu me deparo com uma história de um jovem na China, Gao Hongtse. Gao, um jovem na China, ele estudou a Bíblia, ele foi batizado, só que ele não sabia ler nem escrever e ele tinha uma dificuldade de memorizar as coisas. Você podia ensinar a Bíblia para ele, ele aprendia, mas passava pouco tempo, ele passava da mente dele aquilo que ele havia aprendido. E um dia depois do culto, num sábado de manhã, ele foi para casa, diz a história relatada no livro pelo pastor Ron Clouzet, o autor do livro. E Gao, ele disse que ele começou a orar a Deus e dizer, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Ti, qualquer coisa para Ti, usa-me. E o relato diz que não sabe quanto tempo Gao ficou ali orando, mas em algum momento de ele derramar o coração dele ao Senhor, ele ouve uma voz falar em alto e bom tom ao seu ouvido. Não foi uma voz nos seus pensamentos, foi uma voz realmente audível falando a ele. E essa voz disse, Gao, leia o Salmo 62. E ele estava tão compenetrado na oração que ele disse assim, mas eu não sei ler, porque ele não sabia ler. E sem questionar e sem fazer qualquer outro comentário, simplesmente a voz falou de novo ao seu ouvido, Gao, leia o Salmo 62. Gao se levantou das suas preces, foi ali até a escrivaninha, tomou uma Bíblia que ele havia ganhado no dia do seu batismo, que nunca tinha lido, porque não sabia ler, não sabia escrever. Ele começou a folhear a Bíblia e pensar, será que eu encontro o Salmo 62? E ele encontrou o Salmo 62, e pasmem, Gao começou a ler a Bíblia. E ele leu todo o Salmo 62. E quando ele está lendo, o coração dele fica tão entusiasmado, fica tão cheio do Espírito Santo, que ele diz, meu Deus, eu estou lendo. E ele folheia a Bíblia para lá e para cá, e ele lê outras porções da Bíblia, e ele fica tão extasiado, que ele, do jeito que ele estava, com a Bíblia na mão, ele sai andando, quase correndo, 6 quilômetros, para se encontrar com o ancião que havia dado estudos para ele. Ele chega à porta da casa do ancião, bate a porta, o ancião abre, vê Gao ali, ofegante, suando, e pergunta, o que aconteceu? Entra, por favor, Gao, entre. E ele entrou na casa do ancião, disse assim, irmão, você não sabe o que aconteceu. Eu estou em casa orando, e eu estava pedindo a Deus, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Ti, qualquer coisa para Ti, mas eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não tenho memória. E Gao, ele era sozinho, sequer tinha família, algum apoio, a não ser os seus amigos da igreja. Irmão, e eu escutei uma voz dizendo, Gao, leia o Salmo, e o senhor sabe que eu não sei ler. E eu respondi, a voz disse de novo, eu tomei a Bíblia. Irmão, você não acredita? Eu li a Bíblia, eu estou lendo. E ele disse assim, irmão, e o Salmo 62 que eu li diz assim, e ele citou o Salmo todinho de cor. Aí ele botou a mão na cabeça assim, meu Deus, mas eu estou lembrando o que eu estou lendo. Irmão, eu li outra passagem da Bíblia que fala assim, eu li outra que fala assim. Ele disse, Deus me deu capacidade de eu ler e de eu memorizar aquilo que eu leio na Bíblia. E naquele ano, em um ano, na China, um país comunista, se não ateu, idólatra, Gao levou 188 almas ao batismo. Amém? Ó Senhor, dá-nos que preguemos a Tua palavra com intrepidez. Senhor, faça com que a igreja do IAN venha a tremer nessa semana. Não porque veio um pastor aqui pregar, porque eu não sou nada. Eu fico pensando, Senhor, quem sou eu? Mas por algum motivo Deus tem me dado alguma mensagem que Ele quer que eu compartilhe com você nessa semana.
E Deus tem milagres para operar para nós, em nós e através de nós nessa semana. Eu quero convidar você agora para vir à Bíblia e abrir comigo lá no livro de, segundo livro dos Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 2. Abra a Bíblia comigo, em nome de Jesus. Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2. E diz assim a palavra do Senhor, no livro de segundo Reis, no capítulo 2. Encontre comigo, abra a palavra de Deus, deixe a Bíblia aberta na sua frente. Deixa a palavra do Senhor falar ao teu coração. Versículo 9, encontramos todos juntos? Quem encontrou, diga amém. Que bom que você encontrou. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do que, igreja? Do teu espírito. Olha para mim. Elias estava para ser tomado ao céu. E foi naquele dia que Elias foi tomado ao céu. Elias, diz o relato de 2 Reis, no capítulo 2, ele saiu de Gilgal, ele foi para Betel. Em Betel havia uma escola de profetas, como se fosse um seminário de teologia, como nós temos aqui no UniAN. De Betel ele foi para Jericó, e de Jericó ele foi para o Jordão. E em todas essas vezes, de Gilgal para Betel, Betel para Jericó, Jericó para o Jordão, todas estas vezes Elias chegou para Eliseu e disse assim: Eliseu, fica aqui porque Deus me enviou para Betel. Quando chega em Betel, lá havia a escola de profetas, os jovens olharam para ele e disseram assim: Eliseu, você não sabe hoje que o Senhor vai tomar o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Ele disse: muito bem, eu sei, antes do que vocês, fiquem quietos, calem a boca. E aí Elias diz assim: Eliseu, fica aqui, Deus me enviou agora para Jericó. Ele diz assim: eu não vou te deixar, ponto final, como vive o Senhor e como você vive aqui diante de mim, eu não vou te deixar. Ponto final. E ele segue com Elias. Eles chegam em Jericó, uma escola de profetas igual. Ele escuta a mesma coisa. Você não sabe que o Senhor vai tomar o teu Senhor elevando por sobre a tua cabeça. Ele disse assim: eu sei, antes de vocês, calem a boca. E Elias diz assim: Eliseu, Deus me enviou agora para o Jordão, fica aqui. Ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, como o Senhor vive, está aqui diante de mim, eu não vou te deixar. E eles foram juntos para o Jordão. Quando eles chegam no Jordão, diz a Bíblia que Elias tirou a sua capa, feriu as águas do rio Jordão, e os dois passaram o rio em seco. Quando eles chegam do outro lado, Elias olha para trás e diz assim: Eliseu, pede logo o que você quer, antes que eu seja tomado de ti. Eu não sei dizer para você, porque Elias queria que ele ficasse em Gilgal e não fosse para Betel. Eu também não sei dizer para você, porque Elias disse para ele ficar em Betel e não seguir ele até Jericó, de Jericó ao Jordão. Eu não tenho essa resposta para você, mas eu sei que havia algo em Elias que Eliseu queria 2 vezes mais. Estamos juntos? Se eu quero 2 vezes mais. E quando eles chegam do outro lado do Jordão, então Elias diz assim: pede logo o que você quer antes que eu seja tomado de ti. E o que foi que Eliseu pediu? Eu peço que você me dê uma porção dobrada do quê? Do Espírito Santo, amém? Não, amém. Não foi isso que Eliseu pediu. Volte os teus olhos para a Bíblia. Volte os teus olhos para a Bíblia. Versículo 9. Olha o que diz a Bíblia, não eu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do Espírito Santo. É isso? Diz a Bíblia, sim ou não? Não. Diz o quê? Eu quero uma porção dobrada do quê? Do teu Espírito. Do Espírito de quem? De Deus? É isso? Não. Ele está falando com quem aqui? Com Elias? Eu quero uma porção dobrada do quê? Do teu Espírito, Elias. Eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. A pergunta que eu faço é: que Espírito é esse que Elias tinha, que Eliseu disse: eu quero 2 vezes mais?
Sabe quando a Bíblia aqui nos dá a entender que esse espírito não é algo sobrenatural, são traços da vida, do caráter, personalidade de Elias, que ele diz assim, eu quero 2 vezes mais, 2 vezes mais. Se eu vou, Deus tem me chamado para ser um sucessor teu, eu não vou adiante se eu não tiver 2 vezes o teu espírito, 2 vezes. E diz o versículo 10, continue comigo a leitura na Bíblia. Tornou-lhe Elias e disse, dura coisa pediste, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixara cair e feriu as águas, e ele disse, onde está o Senhor, Jeová Deus, o Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Versículo 15, último. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Os jovens viram isso. Esses homens andaram com Jesus. Senhor, dá-nos que preguemos com intrepidez. Onde está o Senhor Deus de Elias? Eliseu sabia que o poder não estava no manto, o poder não estava em Elias, o poder estava no Deus de Elias. Mas havia algo em Elias, no seu espírito, no seu ser, que fazia com que Deus atuasse como atuava diante dele, através dele, amém? China. Esse relato que eu conto para vocês agora, eu ouvi de um sermão do pastor Ron Cluseu, mesmo que escreveu o livro Revolução do Espírito. Hoje já é um pastor jubilado, aposentado. Ele foi por muito tempo evangelista da Conferência Geral. O pastor Ron Cluseu conta que na China, uma senhora de 70 anos de idade, Ulan Yang, seu nome, ela professora aposentada. Uma vez aposentada, ela faz uma oração não muito diferente de Gal, dizendo, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Ti, qualquer coisa para Ti, Senhor, eu só quero que o Senhor me use. Por que você está aqui? Por que Deus te chamou aqui para o UniaN? Você sabe quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida? Você tem segurança daquilo que Deus quer fazer em você e através de você? Eu sei que Deus tem muito para fazer por ti, em ti e através de ti, amém? Se você tão somente crer. Ó jovens, se você tão somente crer. Se a nossa oração for esta, Senhor, usa-me com coragem, com intrepidez. Senhor, eu quero fazer alguma coisa, qualquer coisa para Ti. Não importa se você não sabe ler ou escrever. Não importa se você é aposentada já e tem mais de 70 anos de idade. Não importa se você é um jovem universitário que tem poucos ou muitos recursos. Se vem de uma família humilde ou abastada. Não importa de onde você é. Se você é da Bahia ou do Ceará ou de Maceió ou não sei, de Pernambuco que você veio ou do Mato Grosso, eu não sei de onde você veio. Eu não sei quem é você, mas eu sei que Deus sabe quem é você. E eu sei que Deus tem uma obra para fazer em ti. E Deus tem uma obra maior ainda para fazer através de ti, amém? O Len Yang disse, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Ti, qualquer coisa para Ti. E Deus impressionou o coração dessa nossa irmã na China, dizendo assim, eu quero que você saia de onde você está, que você vá para uma cidade onde não tem um cristão sequer. E a contragosto dos seus filhos, o Len Yang saiu de onde ela estava, de perto da sua família, e foi para um lugar distante, onde não havia um cristão sequer. Ela começou então a chamar os vizinhos, amigos, fazer amizade para vir à sua casa, tomar chá, e ela começou a estudar a Bíblia com as pessoas. Passado um ano, cerca de 80 pessoas estavam estudando a Bíblia com o Len Yang, amém? E passa um tempo mais, e aqui vem a coisa mais extraordinária desse relato. Um pouco mais de tempo passa,
E quando o tempo passa, Urlen Yeng olha para as pessoas que ela estava estudando a Bíblia, e ela diz assim: Senhor, o que eu faço com essas pessoas agora? Elas conhecem o Senhor Jesus, elas precisam entregar o coração ao Senhor, mas aqui não tem um pastor, aqui eu não tenho um centro universitário, aqui eu não tenho uma associação, eu não tenho uma igreja, eu não tenho sequer um ancião para batizar essas pessoas. O que eu faço, Senhor? E ela buscou fortemente em Deus, e Deus disse assim para ela: batize você mesmo. Batize você mesmo. Sabe quantas pessoas Urlen Yeng batizou na sua leva de primeiro batismo? Eu não vou dar nem a oportunidade de você fazer ali um chute, que você não vai acertar. Urlen Yeng batizou 800 almas. Amém? 800 almas. A primeira igreja de Urlen Yeng, esse relato eu vi em 2012, esta primeira igreja já tinha mais de 2.000 membros, e outras 6 igrejas e 10 grupos já haviam surgido desta igreja. Uau! Deus tem uma obra para fazer em ti, através de ti, amém? Senhor, dá-me intrepidez, dá-me coragem. Onde está o Senhor Deus de Elias? O Senhor Deus de Elias é o Deus lá somente dos discípulos, dos apóstolos, quando eles clamaram e o Espírito Santo fez tremer aquele lugar. Não, o Deus deles é o mesmo nosso Deus hoje. O Deus de Elias, aquele Deus que atuou somente em Eliseu e em Elias no passado, é o Deus que atuou em Gal, em Urlen Yeng. Não, Ele é o mesmo Deus hoje. Onde está esse Deus? Onde está esse Deus? Quando é que o meu coração, a minha vida vai tremer diante desse Deus? Quando é que eu serei cheio do Espírito Santo e Ele me usará com um poder como assim usou Urlen Yeng, Gal, os discípulos no início da história, Elias, Eliseu e tantos outros homens da sua palavra, da Bíblia? Onde está esse Deus? Onde está o Senhor Deus de Elias? Que espírito é esse que Elias tinha, que Eliseu queria 2 vezes mais? Abra comigo a Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Vamos rapidamente a Lucas, no capítulo 1. E veja o que diz a palavra do Senhor, falando acerca de um homem, João Batista. Zacarias, seu pai, estava ali no turno de templo, quando um anjo do Senhor aparece a ele e diz assim: Zacarias, você vai ter um filho. Versículo 13 de Lucas 1. Leio aqui, Lucas capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe darás o nome de João. Versículo 14 de Lucas 1. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E ele irá adiante do Senhor. No que diz a Bíblia, e queridos? No Espírito e quê? E poder de quem? De Elias, para converter os obedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Porque eu sou velha, minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer as boas novas. Olha para mim, igreja. Gabriel só aparece textualmente em 2 lugares na Bíblia. No livro de Daniel, quando ele dá a Daniel a entender a visão das 2.300 tardes e manhãs, das 70 semanas, quando o Messias viria. E quando a profecia se cumpre, Gabriel aparece aqui dizendo: você é aquele que vai preparar o caminho para a vinda do Messias. E ele veio no espírito e poder de quem? De Elias. Só que as 2.300 tardes e manhãs, essa profecia já se cumpriu. Em 22 de outubro de 1844. E Deus levanta um povo, e este povo Deus chamou para também no espírito e poder de Elias, anunciar e preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Amém?
Esse é o chamado de Deus para nós. E a pergunta que eu faço, que nós devemos fazer é: que espírito é esse que Elias tinha, que Eliseu queria 2 vezes mais, que João Batista teve, e que Deus está chamando você e a mim para ter? Abra comigo a Bíblia. Tiago, capítulo 5. Vamos ver aqui uma outra aparição, uma outra referência, não aparição, mas uma referência bíblica acerca de Elias. Tiago, capítulo 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Estamos juntos? Tiago 5,17 diz assim: Elias era um homem, o que, igreja? Semelhante a quem? Semelhante a quem? Semelhante a quem? Semelhante a quem? A mim. A mim. Eu quero que você entenda isso. Estamos juntos? Elias era um homem semelhante a quem? A mim. Eu não sei quem é você. Deus sabe quem é você. Eu não conheço as tuas limitações. Eu conheço muitas das minhas limitações. Se você olha para mim, se você me conhecesse um pouco a minha história, e visse, conhecendo a minha história, eu pregando aqui para você, eu sou o improvável dos improváveis. Pense em alguém tímido. Tem alguém aqui que é tímido? Levante a mão. Eu era mais que você 10 vezes. Você é tão tímido que a minha esposa teve que me pedir em namoro. Se você ri, eu sou um homem muito abençoado. Amém? 1 ano depois eu pedi ela em casamento. Digam amém por isso. Eu era muito tímido. Eu jamais falaria para um público como... Vocês estão diante de um milagre da graça. Elias era um homem semelhante a quem? A mim. Ele era igual a mim. Versículo 17. Sujeito ao quê? Aos mesmos sentimentos ou às mesmas paixões. O que quer dizer isso? Olha para mim. Sentimentos, paixões. Isso significa que ele tinha as mesmas tendências pecaminosas que eu tenho. Ele tinha as mesmas paixões e desejos para o mal que você tem, que eu tenho. Nós vamos conversar sobre isso essa semana. No entanto, diz a Bíblia, ele orou com instância, versículo 17, continuo lendo, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. Uau! Como assim? Pense um pouco na história de Elias. Ele chegou diante do rei Acabe e disse assim: não vai chover. 3 anos e meio não choveu. Durante aqueles 3 anos e meio, Deus disse assim: vai para Querite. Ele foi para Querite, lá foi sustentado por Deus, com pão, água, carne. Depois assim, vai para Sarepta. Ele foi para Sarepta. Lá foi sustentado por uma viúva. Disse assim: agora eu quero que você se encontre com o rei e vá para o Carmelo. Ele foi para o Carmelo. Quando chega no Carmelo, você conhece a história. No final do dia, depois daquele dia turbulento, onde os profetas de Baal começaram ali a rodear o altar, clamando para que o Deus Baal fizesse descer fogo do céu, e não desceu fogo do céu, lógico. No final, então, ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas, e ele coloca ali sobre o altar a oferta, e ele começa a orar dizendo assim: Senhor, eu estou orando aqui para que todos saibam que Jeová, Deus, é Senhor. E antes que ele terminasse a oração, desce fogo do céu e consome o quê? A oferta, a lenha, as pedras, e ainda secou toda a água que derramaram ali sobre aquele altar. Já pensou? Todos os profetas de Baal foram mortos naquele dia. Elias sai para orar, preste atenção, depois desse evento, Elias ele vai orar e ele pede para o seu servo, ele diz assim: eu vou ficar aqui orando, e eu quero que você vá e veja se vem chuva. E ele ficou orando.
E o servo foi e voltou. E ao voltar, o servo toca no ombro dele. Eu imagino Elias ali ajoelhado. O servo toca no seu ombro. Elias olha e diz: e aí vem chuva? O que ele falou? Eu não vejo chuva. Então vai, continua. Vai lá que eu vou continuar aqui orando. Ele foi a segunda vez e voltou. E foi a terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. E Elias perguntando: vem chuva? Eu não vejo chuva. Vai de novo. A Bíblia não diz que Elias tinha que orar 7 vezes. Ele continua orando. Quantas vezes será que Elias estaria ali a orar? Será que ele oraria 10 vezes, se fosse 10 vezes, que ele clamasse por chuva? Se fosse 20 vezes, eu sei que vocês estão aqui clamando 21 dias para que Deus abençoe essa semana, louvado seja Deus por isso. Quanto tempo eu vou ter que orar? Para que Deus derrame sobre nós chuva de bênçãos, chuva do seu Espírito. Elias orou na 7ª vez, notem, na 7ª vez o servo dele tocou no seu ombro e vem chuva, e o servo disse assim: olha, eu não vejo chuva, o que eu vejo é lá no Oriente, uma nuvenzinha da metade do tamanho da mão de um homem. Yes, disse assim Elias, vem água em abundância. Ele viu numa pequena nuvem, ele viu uma tormenta chegando. Vocês estão entendendo que espírito tinha esse homem? E ele então vai diante dos carros de Acabe, conduz ele até o palácio. Quando Acabe chega no palácio, ele então se encontra com Jezabel. Não sei por que Jezabel não estava nesse encontro. E ele diz assim: Jezabel, você não sabe, eu tenho que te falar uma coisa. Jeová, Deus é Senhor. Nós estivemos hoje no Monte Carmelo e aconteceu assim, assim. Ela deu o relato. Os profetas Baal foram mortos, etc. e tal. Ela olhou para Acabe e disse assim: seu miserável, você é um homem, um rato. Como é que você permitiu que isso acontecesse? Não prendesse esse profetinha que diz que é profetinha do Senhor. Manda dizer para ele que se amanhã eu não cortar a cabeça dele fora, que aconteça comigo se não for com ele. O que foi que aconteceu com Elias quando ele soube dessa palavra? Ele saiu andando e correndo 40 dias, se jogou embaixo de uma árvore e disse: Senhor, eu não aguento mais, eu quero dormir e não levantar. Foi ou não foi isso que aconteceu? Ele disse: Senhor, sobrou só eu aqui. E Deus disse assim: não sobrou só você não. Tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, amém? E Elias então dorme, e ele diz: Senhor, eu não quero mais acordar. Ele não quer mais ter vida. E Deus manda um anjo do céu, toca nele, diz assim: filho, levanta aí, o teu pai tem uma obra ainda para fazer através de você. Come. E ele comeu a comida que o anjo trouxe para ele. E depois de comer aquela comida, ele tornou a dormir. E depois, dormindo ali, antes de dormir, ele disse: Senhor, eu quero dormir, eu não quero acordar mais, tira minha vida, eu não suporto mais. E o anjo veio de novo. Deus ouviu a oração dele, mas não atendeu como ele pediu, amém? Glória a Deus, porque muitas vezes Deus ouve nossas orações e não nos atende como nós pedimos, porque nós não sabemos pedir como convém. E se aquele anjo tocou no ombro dele, diz assim: filho, levanta, come, o Pai ainda do céu tem uma obra para fazer por teu intermédio. E ele comeu e Deus completou a sua obra através de Elias, amém? Eu quero dizer para você, jovem, nessa noite, eu não sei a tua história, eu não conheço a tua vida, eu não sei qual é o teu passado, eu não sei do teu presente, eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei se você tem clamado para dormir e não acordar mais, se você não suporta mais, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que há um Deus no céu, que Ele olha para você e Ele diz para você nessa noite, através de um pecador como eu, dizendo: filho, filha, eu tenho uma obra ainda para fazer através de você, levanta, eu quero te fazer um grande pecador, eu quero te fazer uma grande pregadora, eu quero te levar a lugares onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa jovem andou com Jesus, esse garoto andou com Jesus, esse moço anda com Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para você e vejam a intrepidez nos teus olhos, o Espírito Santo do Senhor na tua vida, dizendo: esse jovem é um jovem de Deus, amém? E Deus vai te usar grandemente. Último texto dessa noite. Elias era um homem semelhante a nós. Abra comigo a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9. O último texto dessa noite, Marcos capítulo 9. Jesus Cristo, Marcos capítulo 9. Abra a Bíblia comigo. Jesus Cristo acabou de descer o monte da transfiguração, Monte Tabor. Quem foi que Jesus viu no Monte Tabor? Moisés e
Elias. Descendo o monte, aqueles discípulos que com ele subiram ao monte, Pedro, Tiago e João, fizeram uma pergunta para Jesus. Senhor, por que é que Deus disse que Elias deveria vir primeiro? Jesus fala para eles. Elias já veio, vai voltar e tal. A gente não tem tempo para estudar essa profecia agora. Mas lá embaixo do monte ele se encontra com os discípulos. E nesse contexto, um homem, veja o que diz a Bíblia, versículo 14 de Marcos 9. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor dos que e com eles os escribas que discutiam. Versículo 15 de Marcos 9. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que vocês discutiam com eles? E versículo 17 diz, dentre a multidão respondeu: Mestre, eu trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu roguei aos teus discípulos que eles expelissem o demônio do meu filho, mas eles não puderam. Olha para mim, olha para mim. Aquele homem chega para Jesus assim: eu trouxe para os teus discípulos o meu filho, possesso de um espírito mudo, e eles não expeliram o espírito do meu filho. Esse pai está dizendo com isto: Senhor, ajuda eles. Ajuda quem? Ajuda os teus discípulos. Eles não puderam. Será que o Senhor pode? Ajuda eles. Ajuda os teus discípulos. Vamos continuar a leitura. Versículo 19. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até onde estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Tragam um menino para mim. Versículo 20. E trouxeram um garoto até Jesus. E quando ele, o garoto, viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e ele, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe acontece? Desde a infância, respondeu o pai do menino. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda quem? Ajuda-nos. Olha para mim. Número 1. Senhor, eu trouxe meu filho para os teus discípulos, ajuda eles. Número 2. Jesus foi entrando na vida daquele homem e, por fim, ele pergunta: quanto tempo isso acontece? Desde a criança, assim. Senhor, ajuda-nos. Primeiro, ajuda eles, depois ajuda-nos. Estão entendendo? Próximo passo. Veja, versículo 23 agora. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, apontando para o pai do garoto, tudo é possível àquele que crê. Olha para mim. O pai olha para Jesus assim: se tu podes, ajuda-nos e cura o meu filho. Jesus disse: não é se eu posso. A questão não é se eu posso. A questão é o quê? Se podes tu. Porque tudo é possível àquele que crê. Então, versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas e disse: eu creio, ajuda o quê? Ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus expulsou os demônios, o demônio daquele menino. Ó, queridos, a questão aqui não é se Deus pode ajudar eles. Ajuda eles. Ajuda os pastores, ajuda a liderança da igreja a pregar o evangelho, ajuda os teologandos a se prepararem. Não. Não é ajude a nós. Não. Também não é ajude a nós. É ajuda a quem? Ajude a mim. Porque Deus pode fazer todas as coisas. E nós tudo podemos no nosso Deus que nos fortalece. Onde está o Senhor Deus de Elias? Elias, diz o espírito de profecia,
Ellen White diz: o sucesso do ministério de Elias não era devido a qualquer qualidade inerente que ele possuía, porque ele era um homem semelhante a mim, com as mesmas paixões, mesmas limitações, mesmos desejos, mesmos sentimentos. Não era devido a qualquer qualidade inerente que ele possuía, mas devido a uma submissão completa da sua vida ao Espírito Santo, qual era dado a ele, assim como será dado a todo aquele que exercer fé vive em Deus. Amém? Que espírito é esse que Eliseu queria, que Elias tinha? Ele disse assim: eu quero 2 vezes mais. Esse é um espírito de submissão completa da sua vida a Deus. Pedro e João, quando eles vão ao templo, vem ali um paralítico pedindo esmolas. Eles dizem assim: nós não temos ouro nem prata para te dar, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Cristo Jesus, o ressurreto, levanta e anda. Eu pergunto para você, jovem, o que é que você tem compartilhado com as pessoas? O que você tem compartilhado nas suas redes sociais? O que você tem compartilhado com seus amigos? Isso revela quem você é, do que o seu coração está cheio. Com quem você tem andado, o que você tem feito, com quem você tem se alimentado, em nome de Jesus. A igreja do UniAN não vai tremer se nós não tivermos o espírito de Elias, porque o Deus de Elias vai se manifestar onde se manifestar o espírito de Elias, e o espírito de Elias é um espírito de submissão completa da sua vida a Deus. Que nesta semana você e eu nos entreguemos a Deus completamente e irrestritamente, de modo que nossa vida venha a tremer, amém? Ellen White diz: não há limites. Não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo na pessoa e vive uma vida de inteira consagração a Deus, amém? Você não pode estar nesse mundo e ter um pé no mundo e outro na igreja. Você não pode pensar que você pode flertar com o mundo e pensar que você estará entre os salvos. Ou nós entregamos nossa vida completamente a Deus, ou nós estaremos perdidos. Porque aqueles que não são decididos seguidores de Cristo, eles são servos de Satanás. Ano passado, no mês de outubro, eu tive o privilégio de assistir o concílio anual da Conferência Geral. Esse aqui é o auditório, lá na Conferência Geral. Não sei se vocês podem apagar um pouco essas luzes aqui da frente. Se for possível, eles vão ver. Isso, muito obrigado. Esse é o auditório lá da Conferência Geral. E todos os anos eles têm um concílio no mês de outubro. E eu acompanhei esse concílio pelo YouTube. E lá você tem relatos do que a igreja tem feito ao redor do mundo. E um dos relatos que Deus me colocou ali foi por Deus, e eu compartilho com você aquilo que encheu o meu coração. Em Papua Nova Guiné, no ano passado, no mês de março e abril, eles fizeram um evangelismo em Papua Nova Guiné, um país que tem pouco mais de 8 milhões de habitantes, um conjunto de ilhas. Cerca de 800 línguas e dialetos. Eles oraram por quase 8 anos por esse evangelismo, que deveria acontecer em 2020. Mas você lembra o que aconteceu em 2020? Eles oraram de 2016 para acontecer em 2020, veio a pandemia, não aconteceu, e aconteceu o evangelismo ano passado. E nesse evangelismo, foram feitos 2.300 pontos de pregação ao redor do país. Pastores, jovens, leigos, anciãos de igreja, 2.300 pontos de pregação. Alguns pontos de pregação tinham 10.000 pessoas, como esse que você está vendo aqui. Alguns pontos tinham 13.000 pessoas, 15.000 pessoas, 20.000 pessoas, ao redor de todo o país. Sabe quantas pessoas foram batizadas? 350.000 pessoas.
E pastores, eu assisti, você entra no YouTube, busca o concílio anual da Conferência Geral do ano passado, em outubro, você vai ver o relato desses pastores. Esse pastor aqui, ele diz assim, eu não acreditava que o Pentecostes pudesse acontecer nos meus dias. Isso não era uma realidade para mim. E veja, eu sei que eu estou falando para uma igreja nessa noite que também não crê. Eu sei que eu estou aqui pregando, eu tenho dificuldade de crer. Eu não vou ser um hipócrita. E eu oro a Deus enquanto prego aqui para você. E Deus me dá esse privilégio de pregar esse sermão, que eu já preguei outras vezes, para Deus renovar a minha fé nessa palavra. E eu clamo a Deus, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E esse pastor dizendo, eu preguei, e eu fui no meu ponto de pregação, e na quarta noite eu fiz o meu primeiro apelo para batismo, e eu chamei as pessoas para que viessem à frente, aquelas que aceitassem Jesus como seu salvador pessoal, e ele disse, não veio uma pessoa à frente. E ele fez o apelo novamente, não veio ninguém à frente, e ele disse assim, o que eu faço agora, Senhor? Ele disse assim, eu vou orar, e ele convidou todo mundo para orar, e todos oraram, e ele disse, Senhor, eu estou aqui com a multidão, ouviu falar de Jesus, Senhor, que eles aceitem a Jesus e tomem a decisão por Jesus, e venham à frente, e aceitem se entregar a Jesus através do batismo. E quando ele termina a oração, sabe quem vem à frente? Se ninguém veio à frente. Sim, mas veio aquele cachorro, veio à frente. Você está rindo? Todo mundo riu lá também quando ele contava a história. E diz o relato que aquele cachorro saiu do meio da multidão, ele começou a caminhar, ele veio à frente, deu a volta, ele falou o pastor, soltou aqui. E o cachorrinho se virou ali então para a multidão, sentou, como você está vendo, essa é a foto daquele lugar, daquele dia. E o cachorrinho olhou para todo mundo e como que dizendo assim, escuta, vocês já ouviram falar que Jesus vai voltar? Vocês já ouviram que Jesus é o Salvador de vocês? Como que estivesse dizendo assim, o que vocês estão fazendo aí sentados? E o pastor e o cachorrinho fez o apelo. E de repente começou a levantar uma pessoa e outra, e centenas de pessoas vieram à frente, amém? Decidiram por Jesus. Esse outro pastor aqui, ele pregou numa cidade com cerca de 200 mil habitantes. Cidade essa que 50 anos atrás, quando ele nascera, seu pai tinha sido pastor e tinha uma igreja com 80 membros. Depois o seu irmão foi pastor naquela mesma cidade. E agora ali ele estava a pregar para aquela cidade. E a igreja continuava com os mesmos 80 membros. Só que ele disse que naquele evangelismo, dos 200 mil habitantes, 70 mil habitantes da cidade vieram para o evangelismo. Todas as noites. Disse assim, eu não acreditava que o Pentecostes aconteceria nos meus dias. Esse pastor, ele conta, dizendo que ele foi pregar na primeira noite, e quando ele, antes de pregar, ele pergunta para um dos intérpretes que ali estavam com ele, ancião da igreja, o pastor, não me lembro, assim, onde está aquele que vai fazer a tradução do meu sermão? E ele disse assim, pastor, não tem tradutor. Disse assim, como que não tem tradutor? Eu falo inglês, esse povo fala em outra língua, como é que eles vão entender? Esse pastor não tem tradutor. Disse, então como é que eu vou pregar? Ele disse assim, pastor, o senhor foi chamado para pregar, pregue. E ele subiu para pregar, cético. Se eu vou pregar, o povo não vai entender. E ele pregou. No final ele fez apelo. E as pessoas vieram à frente. E quando ele termina a oração do apelo, uma mulher em lágrimas toca nele e conversa com ele. O que ele entendeu da conversa? Nada. Não entendeu nada. E aí chegou aquele ancião, pastor, não sei, que conhecia a língua dele, o inglês e também nativo, e ele perguntou, o que ela está falando? E a mulher falou, em lágrimas, dizendo, muito obrigado, o Senhor foi usado hoje por Deus para falar o meu coração, hoje eu entrego minha vida a Jesus. Eu disse, como que ela entendeu? Ele perguntou, e ela disse assim, eu entendi todo o sermão na minha língua materna. E esse pastor diz assim, esse é um dos cerca de 2.300 pontos, onde centenas deles, Deus manifestou o dom de línguas. Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Vejam, esse homem, Sr. Clarence, está sentado ao meio. O Sr. Clarence,
A nora dele foi ao evangelismo todas as noites, e ela ia para o evangelismo, voltava para casa e contava para o seu Clarence, para o seu sogro e para o seu marido o que ela estava aprendendo lá no evangelismo. E ele foi aprendendo. Um dia ela decidiu batizar-se, fizeram o convite para ela batizar, e ele disse assim: será que eu posso ser batizado também? Ela disse: eu não sei, vou chamar o pastor. Chamou o pastor fez uma entrevista com ele, disse assim: bom, ele sabe tudo, você ensinou bem ele a Bíblia, ele pode batizar. Só que havia uma dificuldade, o seu Clarence, ele era paralítico e cego. Colocaram o seu Clarence num barco para batizar ele, levaram no rio, 5 homens desceram ele do barco juntamente com o pastor para batizar o seu Clarence. Depois do batismo, ergueram ele das águas, aquele homem cego, paralítico, com várias inflamações e enfermidades no seu corpo, inchaços no abdômen. De repente ele olha para os olhos do pastor. Sabe, alguém que não tem visão, ele olha acima do seu ombro, à distância, não é assim? Mas aquele homem olhou nos olhos do pastor. Ele diz assim: pastor, eu estou vendo o senhor. Eu estou vendo. E ele começa a gritar no meio do rio: eu estou vendo, eu estou vendo. Deus me deu a visão. Se Deus operou o milagre e curou o seu Clarence. Seu filho levou ele para casa, para dar um banho no pai, depois que ele tomou banho no rio. Diz assim: pai, cadê o inchaço que o senhor tinha na barriga? Ele tinha um inchaço grande no abdômen. Você olhou assim: não sei, filho, será que ficou lá no rio também? Você não tem mais inchaço. Disse: pai, o senhor fica aqui um pouquinho. Espera aqui que eu vou lá buscar a toalha para secar o senhor. Diz: quando o filho volta, é essa cena que ele vê. Amém? Onde está o Senhor Deus de Elias? O Deus de Elias vai se manifestar onde se manifestar o Espírito de Elias. Um espírito de um jovem que rende a sua vida irrestritamente ao poder do Espírito Santo de Deus. Um jovem que está disposto a se afastar do mundo e das coisas do mundo. Um jovem que não quer mais entrar em contato com distrações e bobagens deste mundo, mas quer ser um instrumento de Deus para estar pronto e preparar outros para a volta de Jesus. Amém? Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias vai se manifestar na sua vida, se você assim quiser e desejar, amém? E eu pergunto para você, há alguém nessa noite, algum jovem, que quer dizer assim: Senhor Deus, eu quero que o Deus de Elias se manifeste na minha vida. Eu quero me afastar do mundo e das coisas que tem nesse mundo. Se alguém nesta noite aqui nessa igreja, um jovem, homem, mulher, criança, adulto, idoso, 70 anos, mais 70 menos, não importa, em nome de Jesus, se você crê nisso, se você como eu quer dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, para dizer para Deus: Senhor, eu quero esse Espírito, eu quero esse Deus na minha vida, eu quero esse poder, eu quero que o Senhor me use com intrepidez para pegar a Tua palavra. Eu quero, Senhor, que a minha vida venha tremer. Amém. Deus vai operar milagres em você. Quais são os milagres que Deus tem que operar em você? Quais são as coisas de amor, as coisas deste mundo que você tem que abandonar? Deus vai te libertar se você assim crer e pedir. Amém. E essa semana vai ser uma semana de milagres, de lindos testemunhos, por amor a esse Deus de Elias, porque você clama por esse Espírito, amém? Vamos orar. Senhor Deus, louvado sejas, bom Pai, porque Tu és o nosso Deus, Senhor, que o Senhor operou no passado, com os discípulos, com Elias, com os homens da Bíblia, tem operado na China, Papua, outros lugares do mundo. Nós queremos que o Senhor opere aqui, Senhor, no meu coração, no coração desse jovem, desse homem, dessa mulher, dessa criança que está aqui na igreja nessa noite, daqueles que nos ouvem agora através da rádio, Senhor Deus, aqueles que nos assistem através da internet. Opera milagres em nossa vida nessa semana.
É o que eu te peço, Senhor. É o que nós te pedimos. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Por Jesus te pedimos. Amém. Amém.